Deus. Então, abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 10, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar no texto, como todo sermão expositivo exige, a gente precisa ficar atento ao texto. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Arrimando o menino, ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. A mulher que é narrada aqui é Joquebede. Ela se casa com Amrão, né, que é o pai de Moisés, né, o marido de Joquebede. E o contexto onde eles têm este filho é um contexto absolutamente interessante. Eu separei aqui algumas coisas que eu queria que vocês pudessem, vai ser colocado aqui o contexto histórico. Volta aqui comigo no capítulo de número 1, e você vai ver, por exemplo, no versículo de número 10, né, que este menino nasceu num tempo onde era um tempo muito difícil, né? A Bíblia diz que os egípcios usavam de astúcia, mas quando diz astúcia, nós temos até dificuldade de explicar as atrocidades que eles planejavam para o povo hebreu, né? Aquilo que eles eram submetidos. Então, os egípcios, eles agiam com astúcia, eles simplesmente queriam impedir que aquele povo continuasse a crescer, que aquele povo continuasse a multiplicar. Ou seja, vamos dar um jeito de cometer aqui um genocídio. Lembra do período nazista? Né? É algo mais ou menos parecido, né? Este povo judeu, o mesmo povo judeu, agora com uma outra nação, está sendo perseguido, está sendo massacrado, quer que este povo não prospere. Esta que era a astúcia que os egípcios tinham para este povo, né? Logo depois, nós vamos ver que tudo isso está acontecendo dentro de um sistema socioeconômico opressor. Olha o versículo de número 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, capitães do mato, né? Feitores de escravos, pessoas que estavam ali para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, né? O contexto onde Moisés nasceu, José, que havia sido um grande herói no Egito, ninguém se lembrava mais de José. José que, usado por Deus, manteve aquela nação de pé, não só a nação egípcia, como a própria nação judia. E agora este povo, a descendência de José, os irmãos de José e seus descendentes, estavam sendo perseguidos, né? Cerca de 400 anos já haviam passado. Não havia mais lembrança. E aí
tudo isso ainda culmina num sistema onde a tirania imperava. Olha o versículo de número 13. Então os egípcios, com tirania, escravizavam os filhos de Israel. A nação de Israel estava debaixo de uma opressão tal que era preciso uma intervenção divina. Era preciso que algo acontecesse, né? Olha no verso de número 14, a agonia social era profunda e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos, fazer todo tipo de trabalho no campo, todo este serviço lhes era imposto com tirania. Como se isso não bastasse, o sistema ainda era manipulador da vida. Verso de número 15, verso de número 16, o verso de número 22 vai nos mostrar isso. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Eu preciso aqui abrir um parênteses, porque até aqui, né, Joquebede e o seu marido já havia tido 2 outros filhos, né? O irmão de Moisés, Arão, já tinha nascido, e também a sua irmã Miriam, né? Miriam é mais velha do que Arão. Nós vamos ver que Miriam, quando ela vai vigiar Moisés no cesto, o texto diz no versículo de número 10, lá em Êxodo capítulo 2, versículo de número 10, falando a respeito de Miriam, fala que sendo menino já grande, não é 2:10, né? Observa aí comigo, verso de número 8, saiu pois a moça. Essa palavra moça quer dizer que era uma menina que já estava na idade de casamento, né? Ou seja, Miriam já estava aqui com seus 16, 17 anos, né? Porque já estava se preparando para o casamento, né? Ou seja, Moisés nasce nesse contexto, né? E ele vem dentro de uma família que já estava há algum tempo, né, tentando evitar filhos, por causa de todo esse contexto, né? Baseado em que a gente fala isso? Baseado na idade dos outros filhos, né? E baseado de que agora havia uma perseguição, agora os filhos estavam sendo expostos ao assassinato, né? As parteiras, quando nascia, ela olhava, é menino, a ordem é, mata, né? A gente sabe que essas parteiras, elas acabaram se compadecendo, elas tiveram pena de toda aquela situação e não matavam as crianças. Mas olha o que vai acontecer, versículo de número 22, para ver como que o sistema ainda quer manipular a vida dessas crianças. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas as filhas deixareis viver. Agora, já não é mais as parteiras. Agora, qualquer pessoa do povo hebreu que encontrasse um menino, uma criança, um bebê, podia jogar no rio Nilo para morrer. Percebe o contexto histórico? Percebem a dificuldade desse tempo? Percebem agora o valor que vai haver aqui, que nós vamos aprender nesta noite, tanto a respeito da providência de Deus, quanto a respeito da coragem, da fé desta família, de forma especial desta mãe de Joquebede. Nossa primeira lição nesta noite, meus queridos, é que esta mãe, ela era motivada pelo amor, né? Ela, quando aquele menino nasce, ela decide, por amor, enfrentar Faraó e as suas ordens. Ela esconde uma criança. Eu fico aqui imaginando quão grande suplício deve ter sido esse tempo. Porque ela precisa pegar um bebê, né? Ela tem que dar à luz a este bebê, sem ela poder sofrer as dores do parto. Ou melhor, sofrer ela vai sofrer, mas sem ela poder manifestar essa dor.
né? Ela não pode fazer barulho. As parteiras não podem vir, né? Os vizinhos não podem escutar. Ela tem que nascer a criança e ela tem que dar à luz esse menino em silêncio, porque ela não sabe se é menino ou se é menina. E ela então dá à luz, vem o menino. E agora ela vai criar esse menino dentro de casa, sem chorar, sem fazer barulho, né? Criança de 3 até 3 meses. Eu sou pai de 2, né? Meus filhos levaram em torno de 4 anos cada um para poder dormir a noite inteira, né? Quando vem algum pai, alguma mãe e fala assim: nossa, os meus filhos dormiam a noite inteira desde bebezinho, eu olho assim, eu não sei se eu fico com inveja ou com raiva, né? Porque os meus não, né, tinha cólica, dor de barriga, acordava à noite, né? Era uma luta, né? E aí eu olho para essa mãe, durante 3 meses essa mãe tinha que ficar o tempo todo cuidando desse menino, monitorando esse menino, tudo motivado, tudo impulsionado por amor. Há uma frase, e eu tentei achar a origem dela, mas ela é tão disputada que, sabe aquelas frases que alguém disse, é uma frase tão bonita, eles colocam para um tanto de gente. Eu achei ela dita para Abraham Lincoln, eu achei ela para alguns poetas americanos, até gente da Europa foi atribuído a frase. Então a frase é bonita, eu não sei quem escreveu, a citação mais antiga parece que faz referência a Abraham Lincoln e diz assim: a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Ou seja, enquanto Joquebede está aqui amando esse menino, motivada pelo menino e cuidar deste menino, a mão que está embalando o berço, na realidade, é o próprio Deus eterno. Porque nas mãos dele, em última análise, está o controle de toda a história. E aí nós olhamos para a vida de Joquebede, vemos esta mãe motivada pelo amor e que se isola com este menino, cria este menino, faz tudo por este menino, mas chega um momento que ela percebe que não vai dar mais. E aí agora eu tento me colocar no lugar desta mãe e me colocar também no lugar do pai, porque a grande dificuldade é, se nós sairmos daqui e colocarmos esse menino para a sociedade, o primeiro egípcio que passar, joga ele no Nilo. O que a gente faz? E aí, com muito cuidado, motivada ainda pelo amor, ela prepara um bercinho, ela ajeita tudo, ela faz tudo certinho, ela coloca piche, coloca betume, para que esse negócio tem que flutuar, colocar no rio, lá para baixo, longe daqui, esse menino talvez tenha uma chance de viver. E aí nós temos a segunda lição, a sabedoria. Ela entende que não dava mais conta, que se ela mantivesse o menino dentro de casa, que se ela continuasse escondendo esse menino, dentro de pouco tempo poderiam descobrir. Certamente o menino começa a crescer, o choro começa a ficar mais forte. E aí ela entende, eu preciso abrir mão do meu filho. Você consegue imaginar que dor é essa? Você consegue imaginar que luta é essa? Eu vou pegar o meu filho, eu vou colocar o meu filho dentro de um cesto, e este menino vai ser colocado no rio, e eu nunca mais vou ver. Eu entrego meu filho aos cuidados da divina providência. Eu deixo meu filho agora nas mãos de Deus. Até onde eu pude lutar, eu lutei, né? Joquebede amou Moisés, mas ela sabia que isso por si só não seria suficiente. Às vezes, nós, como pais, achamos que vamos controlar os nossos filhos a vida inteira. Às vezes nós, como pais, achamos que vamos conseguir colocá-los dentro de uma redoma a vida inteira. Mas chega um momento que nós vamos ter que fazer, Joquebede teve que fazer isso, entregar à providência divina um bebê. Louvado seja o Senhor que não nos tem colocado nesta prova. Mas nós precisamos entender que chega um momento que nós precisamos confiar que o nosso papel como pais foi cumprido, que aquilo que tinha que ser ensinado foi feito,
que nós vivemos um modelo ideal, de acordo com a Bíblia, como pai, como mãe, que nós ensinamos os nossos filhos o caminho que eles devem andar, e que agora eles precisam ser expostos aos perigos do mundo. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo, nós vamos continuar vigiando, mas chega um momento que a gente vai ter que abrir a redoma. Joquebede precisou fazer isso com essa criança em 3 meses, né? Ela, se quisesse salvá-lo, ela tinha que agora agir com sabedoria, com inteligência. A melhor maneira desse menino continuar vivo era ser colocado no rio. Mas é interessante porque ela coloca no rio aonde as crianças eram jogadas. Mas tem um detalhe. Você sabia que os maiores crocodilos do mundo se encontram no rio Nilo? Já imaginou a angústia dessa mãe? Não basta o rio, né? Vai aparecer um crocodilo, né? Que pode pegar esse menino, que pode virar esse bercinho. Tem que confiar na providência. Ela tem que acreditar que Deus, de alguma forma, vai levar esse menino rio abaixo e ele vai ter uma chance de vida. A melhor chance desse menino continuar vivo era ser colocado no meio do maior perigo. Dentro de um rio, o berço podia virar, ele podia afogar, podia aparecer um crocodilo que engolia o berço com tudo. Mas ela age com sabedoria, porque ela entende que não tem mais jeito, né? A Bíblia nos ensina, no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica o lar. E é isso que nós vamos ver aqui com Joquebede. Ela usa dessa sabedoria não só para edificar o seu lar, como para poder, de alguma forma, salvar este menino, né? Ela deve ter certamente orado todos os dias: Senhor, eu preciso salvar este menino, Senhor, me dá uma ideia, ilumina minha mente, eu preciso fazer alguma coisa, o meu menino está sob risco de vida. Quantos meninos eu já vi serem mortos, quantos filhos de amigas, de colegas, de vizinhos, que já devem ter sido lançados no Nilo. Quantas crianças Joquebede deve ter visto serem raptadas de seus pais para serem assassinadas. Qual a angústia do coração desta mãe? O único lugar que ela poderia encontrar abrigo era aos pés do seu Senhor, porque não havia outro lugar. Ela revela sabedoria, tanto para reter o filho no momento que ele nasce, quanto para poder liberar o filho no momento que ela não dá mais conta. Nós precisamos dessa sabedoria. Abraçar os nossos filhos, cuidar deles enquanto está debaixo do nosso poder, mas preparar os nossos filhos para o mundo. Preparar os nossos filhos para que eles sejam servos valorosos de Deus. Isso significa que é cumprir o ensino de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós vamos ver como que Joquebede vai usar esse negócio, né? Séculos antes de Salomão escrever, né? Nós precisamos aprender a ter esse diferencial de sabedoria. Mas uma outra coisa que nós podemos aprender com Joquebede, né, era que ela tinha por emblema a fé, né? Ela era uma mãe segundo o coração de Deus, e ela então faz da fé o seu próprio escudo, né? Para que fique bem clara essa afirmação, né? Porque o que Joquebede faz, ela faz da fé, né, ser sustentada pelas promessas de Deus. Não é a fé na fé, não é uma credulidade, não é acreditar em qualquer coisa. O que Joquebede acredita é que a promessa de Deus é suficiente para manter o seu filho vivo, contra tudo e contra todos. Todas as circunstâncias eram desfavoráveis, mas aquele menino era filho da promessa. Ela cria, ela acreditava, ela estava dependendo de Deus. E aqui eu preciso te dizer, por que tem que ser uma fé sustentada pela promessa, para que ela possa caminhar, e não a fé na fé? É porque às vezes nós nos apossamos de certos versículos, como que se este versículo fosse suficiente para sustentar a nossa fé, mas nós não vivemos, né? Você quer ver? A Bíblia diz
que nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho em que devem andar. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é, sai por aqui, vira à direita, depois você segue, chega no portão, vira à esquerda. Isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho é, pega na mão e fala, vem cá, segue comigo, você anda por aqui, você vira aqui, você vai ali, né? Isso é ensinar no caminho, é estar junto. Ou seja, você precisa viver estes valores. Você precisa aplicar estes valores no seu dia a dia. Por isso que Joquebede, ela está caminhando sustentada pelas promessas de Deus. Joquebede, ela confia no Senhor. Ela confia que o Deus de Israel vai manter o seu filho em segurança. Certamente o coração dela fica apertado, angustiado. Mas até a melhor das mães é limitada. Até o melhor dos pais é limitado. Há um limite. Nós só podemos ir até um determinado ponto. Daquele ponto em diante é o Senhor, né? E Joquebede sabia disso, então ela decide confiar em Deus. E meu querido, minha querida, Deus honra a fé de Joquebede. Porque Deus honra a fé daqueles que o honram, daqueles que vivem em integridade, daqueles que vivem de acordo com seus padrões. A fé sustentada na palavra é uma fé que Deus vai honrar, porque está baseada na promessa dele. Esta história de amor, de sabedoria, de fé, ela vem nos ensinar. Mas a principal lição até aqui, o principal personagem para nos dar todas as lições, não é Joquebede, nem Moisés, é Deus. Porque Ele é que está sustentando a história. É Deus que está no controle desta história. É o Senhor que está ouvindo a oração. É Ele que está conduzindo os fatos desta vida. É Deus que ilumina a mente daquela mãe. É Deus que protege aquele menino no rio. E é Deus que vai agora trazer uma iluminação para a irmã. E aí eu fico olhando para Miriam. E eu fico pensando aqui, tentando... são coisas que não estão na Bíblia, né? Igual o pessoal que gosta de... nada contra, né? É melhor assistir a novela que está passando lá na Record do que ver outras coisas por aí, né? Mas tem gente que acha que a novela está igual à Bíblia. Não é, né? Eu fui pesquisar para dar uma olhada nas cenas de Joquebede na novela, né? E na novela lá, a Joquebede ficou pensando em Moisés, falando de Moisés, deitou numa pedra e morreu, né? A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia conta dela aqui, conta depois dela lá em Números, não mostra nem com qual idade ela morreu, né? Nós não sabemos como ela morreu, nem quantos anos ela tinha quando ela morreu, né? Mas faz parte do exercício de pensamento a gente ficar imaginando coisas. E eu fico imaginando Miriam, né? Uma adolescente, né, entrando, né, nessa idade, porque ela era uma moça, né, já estava nessa idade para casar, né, e agora tem uma criança dentro de casa. Os pais dela estão transgredindo a lei, então ela já tinha consciência do que estava acontecendo. Ou seja, se os egípcios descobrem que tem uma criança aqui, eles vêm, né, vão matar o meu irmão, mas a coisa não vai ficar boa para os meus pais e talvez nem para mim. Ou seja, ela participa de tudo isso. Ela está vivendo toda essa angústia, ela está vivendo todo esse pesadelo junto com a família. E aí, de repente, nós vemos que esta menina, mesmo diante de tudo isso, ela também está preocupada com aquele menino. E agora nós vamos ver que, por conta de tudo isso, a recompensa é a vitória, né? Miriam resolve acompanhar. O que vai acontecer com esse menino, né? E ela vai seguindo o rio, e eu não sei o que estava na cabeça dela, eu vou até aonde, né? Vou ficar aqui quanto tempo? Mas ela vai seguindo aquele menino, até que a providência divina leva aquele bercinho com um bebê de 3 meses, né? E a filha de Faraó chega com as suas servas, vai tomar um banho no rio, né? Certamente, né, os guardas não podem estar junto. É a filha de Faraó, eles têm que ficar de longe, né?
Ela pega o menino, ela olha o menino, olha, é hebreu. É o menino dos hebreus. Um menino bonito, bem cuidado, quer dizer, foi bem tratado pela mãe, limpinho, assiadinho, gordinho, fofinho, devia ter com as bochechas rechonchudas, todo gordinho, cheio de dobrinha, vontade de morder. Aí ela olha e fala: como é que a gente faz? Aí chega a menina: a senhora quer que eu te arrume uma ama? Ela já sabia quem, a mãe dela, estava com o peito cheio de leite, provavelmente chorando em casa. O menino está chorando, está com fome. Provavelmente é a primeira vez que aquele menino está sentindo fome, a ausência do cuidado materno. E aí a providência de Deus age, quebra o coração da princesa e fala: vai lá e traz uma hebreia. Miriam corre para casa, alegre, mãe, Moisés, nessa época ele não chamava Moisés, nós não sabemos o nome dele, mãe, o menino, nosso menino, está lá, a princesa pegou, ela quer que alguém cuide, vamos lá, E aí Miriam, pega a mãe, Joquebede corre para a casa da princesa, pega a princesa olha e fala: está vendo esse menino? Eu achei no rio. Aí eu fico imaginando o coração da mãe, é a cara da mãe. O pai acha que é a cara dele, normalmente é assim, não é? O pai acha que é a cara dele, a mãe acha que é a cara dele. Alguns dizem que tem cara de joelho, mas não tem. Mas era aquele menino lindo, o filho dela, ela olha, e agora a princesa fala: você vai cuidar deste menino para mim, e tem mais, eu vou pagar o teu salário. Olha a providência. Lembra que eu mostrei o contexto, que o povo estava sendo afligido pelos egípcios, que o sistema socioeconômico era opressor. A providência de Deus faz esse sistema socioeconômico opressor pagar a mãe para cuidar do próprio filho, Que o sistema político era despótico, ou seja, o déspota daquela nação, agora vai ser aquele que através da filha vai criar Moisés, Lembra que eu falei que o sistema estava com uma agonia profunda? Esta agonia naquela casa agora começa a diminuir e mais. Junto daquele menino começa agora a nascer a redenção de Israel, a libertação daquele povo. Lembra que eu falei do sistema manipulador da vida? Agora aquela mão que embala o berço, que é a mão que rege o mundo, começa agora a reger a história, a mudar o curso da história. E agora Moisés volta para casa, e ele que teve a sua mãe que o amava o tempo todo, que teve uma mãe que usou de sabedoria para preservar a sua vida, que teve uma mãe que, segundo o coração de Deus, fez da fé o seu escudo, e que agora, através da fé, ela recebe pela fé esta vitória que vem da parte de Deus. Ela leva o menino para casa. E agora Moisés começa a ser instruído. E ele é instruído em toda a história do povo hebreu. E ele agora é instruído nos caminhos de Deus. Lembra que eu falei de ensinar a criança no caminho? Ele agora é ensinado nos princípios que regem a sua nação. E isto vai ficar no coração dele. Voltando lá no texto, capítulo 2, versículo 10, fala que sendo o menino já grande. De novo, Moisés está aqui chegando na idade da responsabilidade masculina. Lembra quando Jesus foi levado no templo aos 12 anos? Essa era uma cerimônia judaica, chamada de Bar Mitzvah. Era o momento que levava-se as crianças para o templo, elas eram apresentadas no templo, elas eram sabatinadas pelos sacerdotes do templo, E aí eles voltavam para casa e agora eles passaram a atingir a idade da maturidade, 12 anos. Então provavelmente esse menino grande já é este adolescente de 12 anos.
mas que já sabia todo o valor da fé, que tinha aprendido em casa, né, com a sua mãe e com o seu pai, né, os valores que eles deveriam andar, né, ao ponto de que ele não considera o seu título de nobreza. Quando ele já com 40 anos de idade, né, e provavelmente agora ele não tem mais contato com a mãe, ele não pode mais voltar com a mãe, né? Eu gosto de fazer conta, né? Se você der uma olhada depois no capítulo 6, versículo 20, você vai descobrir que o pai de Moisés morreu com 137 anos, né? Como ele já tinha uma filha, Amrão tomou por sua mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Amrão foram 137. Mas aí é só você começar a fazer conta que você vai descobrir que muito provavelmente Amrão e Joquebede não viram a vitória do filho. Viram o filho fugir e não viram o filho voltar. Por quê? Ele deve ter casado, né? Mais ou menos o contexto, seus 17, 18 anos, né? Vou arredondar aqui em 20 para facilitar de fazer conta, né? Ele já tinha uma filha, né? Que já estava na idade de casar, né? Então, se ele casou com 20, tinha uma filha na idade de casar, né? Ele já estava com 36, né? Nasce Moisés, mais 40 anos, vai para 76, né? 76, né? Moisés confronta o egípcio e foge, né? 40 anos depois, né? 120, ele não vai ver a vida, né? A vitória do filho. Percebem? Muitas das vezes os pais não contemplarão as vitórias dos seus filhos. Às vezes os filhos se perdem e os pais continuam em oração. Não é motivo para desespero. Mantenha-se firme no Senhor, porque Deus ainda pode resgatar, mesmo que você não veja, mesmo que você não contemple. Você está orando porque você está crendo, né? E aquele que cuida de todas as coisas, ele vai manter a sua oração, ele mantém ainda a oração dos santos. E haverá de chegar o momento em que Deus vai responder a sua oração, que Ele lhe conceda a petição dos pais em favor dos filhos, com os pais ainda vivos. Mas pais, se vocês não contemplarem ainda em vida, alegre o seu coração, porque Deus ainda contempla a oração dos seus servos. Se você está firmado, se você está baseado na promessa de Deus. Por isso, quando nós então olhamos para tudo isso, nós podemos ver esta alegria de Joquebede. Criar o filho, preparar o filho, mas quando chega a idade, ela de novo, ela leva e entrega para a princesa, e agora com o coração tranquilo, sossegado, eu cumpri o meu papel de mãe, eu preparei o meu filho vai para o palácio, vai entrar para a universidade do Egito, mas não vai se corromper, porque ele aprendeu os valores na minha casa. Nada do que está lá vai influenciar o meu filho, porque ele aprendeu os valores da fé no meu lar. E eu preciso aqui abrir um parênteses, bem rápido, porque nós estamos encerrando. Meus queridos, cuidem da maneira como vocês estão vivendo a fé no lar. Por que eu falo isso? Porque não adianta absolutamente nada você falar que é crente, você trazer o seu filho para a igreja, você obrigar o seu filho a estar na escola dominical, você obrigar o seu filho a vir para o culto à noite, se você não viver isso dentro da sua casa. Seu filho vai crescer, né, aprendendo a vir para a igreja, vai crescer aprendendo a estar na escola dominical, mas ele vai estar dentro de casa depois e vai falar: isso tudo é uma grande hipocrisia, porque os meus pais viveram isso a vida inteira e nunca viveram isso dentro de casa. Pais, vivam a fé comum dentro de casa. Não permita que os seus filhos vivam a hipocrisia. Eu sei que marido e mulher tem problema, faz parte da vida, né?
Mas os seus filhos não têm que participar desses problemas. Seus filhos não têm que ver esse tipo de coisa, né? Se tem algo que alegra o meu coração, você pode depois pegar qualquer um dos meus meninos, né? Eu e a Leda já tivemos discussão, né? Normal, casal, né? Um grande pecador como eu e uma pequena pecadora como a Leda não vai dar certo, uma hora estranha, né? Mas pode perguntar se eles já viram eu e a Leda brigarem qualquer vez, em qualquer momento, né? Filho não tem que ver isso, né? Por quê? Porque tem que viver essa fé comum dentro de casa, tem que louvar a Deus dentro de casa, tem que viver uma vida de oração dentro de casa, tem que ler a Bíblia dentro de casa, tem que ensinar esses princípios para os filhos, para que os filhos possam, quando chegar a hora de sair para o mundo, os filhos possam levar essa fé a sério e dizer: eu vi isso dentro do meu lar. Aprenda a pedir perdão para o seu filho. Eu pedi perdão para o meu. Eu tenho a voz muito alta, e o meu rompante para falar é um negócio, né? Você já imaginou eu bravo? Né? Eu já falo alto. Quando o Samuel era bem menor, né, eu percebi que o Samuel estava ficando com medo de mim, né? Porque eu ia chamar a atenção dele e eu: Samuel! Um dia eu sentei com ele e falei: filho, o que o pai faz que você não gosta? Ele ficou me olhando, ressabiado. O que eu respondo? Falei: não, filho, o pai quer saber. Ele estava deitado, estava no momento de eu orar com ele. Eu estava ajoelhado do lado da cama dele e eu perguntei: fala para o pai. Aí o Samuel virou para mim e falou: pai, eu não gosto quando você grita. Eu comecei a chorar, abracei o meu filho, falei, pedi perdão. Filho, o pai tem errado. Nunca mais eu vou gritar com você. Eu estava aprendendo a escrever, ele anotou num papelzinho, né, um post-it, né? O pai prometeu que não vai mais gritar comigo e pregou do lado da cama dele. E aquilo ficou pregado um bom tempo. Acho que saiu da cama na mudança nossa para Brasília, né? Mas de lá para cá, eu tentei honrar a promessa. De vez em quando, como pecador que sou, já errei. Mas voltei e falei: filho, me perdoa. O pai errou. Por que eu estou te falando isso? Porque se nós quisermos, e com isso eu encerro, se nós quisermos verdadeiramente educarmos os nossos filhos para servir a Deus, nós temos que viver todos os valores do cristianismo dentro de casa. Assim como Joquebede e Anrão educaram Moisés, e a gente conhece a história. Eu poderia continuar pregando aqui por mais 2, 3 horas só falando da vida de Moisés e de como que este menino que foi bem criado, que foi estruturado, que entrou para o palácio, como que ele se tornou, né, o grande homem, o grande servo de Deus, né, por causa desse período de educação dos filhos, né? Traga o seu filho para a igreja. Você precisa trazer seu filho para a igreja, mas você precisa, quando chegar em casa, viver os valores dentro da sua casa, né? Nós não podemos jogar a toalha, nós não podemos desistir, nós não podemos perder os nossos filhos para o diabo. Eu sei que das mãos do Senhor ninguém arrebatará aqueles que são dele, mas nós não podemos entregar os pontos. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas famílias, enquanto a vida há esperança. Joquebede concedeu o seu filho e não desistiu dele. Ela guardou o seu menino, né? Então, nós precisamos amar os nossos filhos de forma incondicional, assim como Deus nos amou de forma incondicional. Nós precisamos educar os nossos filhos com sabedoria. Isso quer dizer que eu tenho que viver os valores que eu quero ensinar para eles. Nós precisamos nos sustentar nas promessas de Deus. E as promessas que Deus tem para a família são promessas de bem, são promessas de paz. O Senhor ama a sua casa. O Senhor ama a sua família. O Senhor ama os teus filhos. Então, descanse na providência divina. Joquebede nos ensina a investir na educação espiritual dos nossos filhos. Então, leia a Bíblia com seus filhos, ore com eles,
reparta a sua experiência com eles, viva o evangelho dentro de casa. Muitos pais hoje deixam os filhos crescerem, pensando assim, não, lá na frente eles escolhem. E nós não podemos. Nós escolhemos o nome, nós escolhemos as roupas, nós escolhemos o tipo de comida que os nossos filhos vão comer, nós escolhemos qual é a escola que eles vão estudar, nós decidimos que eles têm que ir para a escola, mas a escolha mais importante dos nossos filhos é o caminho da fé, porque o caminho da fé é a eternidade. Então, nós precisamos escolher criar os nossos filhos de acordo com os padrões de Deus, para que os nossos filhos resplandeçam o evangelho e sejam melhores cidadãos do que nós, e sejam melhores crentes do que nós, sejam melhores servos do que nós, que eles possam ir mais longe do que nós fomos. E pela fé, em nome de Jesus, nós conseguiremos. Assim como certa vez disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a declaração na sua casa. Em nome de Jesus.